Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva que Converte. Este é um espaço dedicado a compartilhar mensagens bíblicas que edificam, fortalecem a fé e nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Cremos que a palavra do Senhor é viva, poderosa e continua transformando corações todos os dias. Eu sou o pastor Mário Arruda e é uma alegria poder compartilhar com você a reflexão que Deus colocou em meu coração. E agora eu te digo, prepare o seu coração e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é o Rei que não deixou saudade. E eu vou ler a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, que diz o seguinte: Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Imagine um rei poderoso, palácios, riquezas, soldados, autoridade, um homem diante de quem multidões se curvam. Agora imagine esse rei morrendo, e ninguém chorando, nenhum lamento, nenhuma homenagem, nenhuma saudade. Apenas um silêncio incômodo e um versículo chocante. E foi sem deixar de si saudades. Esse é o epitáfio de Jeorão, rei de Judá. O Espírito Santo, ao inspirar o cronista, fez a questão de registrar isso. Por quê? O que Jeorão fez para ser tão esquecível? Hoje vamos caminhar por sua história e aprender com seus erros, porque todos nós estamos escrevendo uma história. E a pergunta é, quando você partir, que memória vai deixar? Primeiro, ele escolheu mal as suas companhias. 2 Crônicas 21:6 nos diz assim: Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Jeorão era filho de Josafá, um rei justo, temente a Deus, mas quando assumiu o trono, fez uma escolha que mudou tudo, se uniu à casa de Acabe. E Acabe foi o rei mais perverso de Israel, casado com Jezabel, a mulher símbolo da idolatria e corrupção. E Jeorão casou-se com a sua filha. Trouxe para Judá o que havia de pior. Ele rejeitou a boa herança do pai e abraçou a influência maligna dos ímpios. Qual é a aplicação que nós podemos tirar disso? Quem são as vozes que têm moldado, com quem nós temos caminhado? Boas companhias não garantem santidade, mas más companhias quase sempre nos levam à destruição. Mas em segundo lugar, ele destruiu ao invés de edificar. E 2 Crônicas 21:4 nos diz assim: Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. O rei que deveria proteger a sua família, governar com justiça e servir ao povo, entretanto, ele começou o seu reinado com sangue. Ele eliminou os irmãos por medo de perder o trono. Ele perseguiu os príncipes que poderiam aconselhá-lo, e ele implantou um governo de medo e morte. Com isso, ele colheu destruição. Durante os seus 8 anos de reinado, Judá foi invadida, perdeu cidades, sofreu com revoltas e viu a idolatria se espalhar. Qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui, meus irmãos? Que o poder em qualquer ambiente, seja ele familiar, profissional, espiritual, ele foi concedido por Deus para servir. Você tem edificado ou destruído? Suas palavras, suas atitudes, suas decisões trazem vida ou morte? Mas em terceiro lugar, ele viveu sem Deus e morreu sem honra. 2 Crônicas 21:18 nos diz assim: Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas
com enfermidade incurável. Jeorão morreu, e ele morreu de uma doença terrível. Os seus intestinos saíram para fora, segundo nos diz o texto. Ele sofreu até o último suspiro. E mesmo sendo rei, ele não foi enterrado com os demais reis de Judá. Não houve homenagem, ninguém sentiu sua falta, ninguém chorou. Ele morreu e o seu reinado terminou em vergonha. O que ficou foi uma advertência. Você pode ter poder, posição, prestígio, mas se viver sem Deus, morrerá sem honra. E por fim, o que nós podemos aplicar aqui? Que legado você está construindo? O que os seus filhos lembrarão de você? Os seus irmãos na fé, a sua comunidade? Jeorão, meus irmãos, teve a chance de ser lembrado como um bom rei. Era filho de um homem temente a Deus. Teve todas as oportunidades para fazer o certo, mas as suas escolhas escreveram um triste fim. E se fosse sobre você? Se a sua vida fosse resumida em um versículo, qual seria? Você ainda está em vida. Ainda há tempo de reescrever a sua história, de se voltar a Deus, de restaurar relacionamentos, de reconstruir o que foi destruído. Não viva como Jeorão, viva como alguém que ao partir deixará saudade, pelo amor com que você serviu, pela fé com que você caminhou, pelo exemplo que você deixou. Jeorão viveu longe de Deus, governou com egoísmo e morreu sem deixar saudade. Ele escolheu a aliança com o mal, ele destruiu vidas e desprezou a graça que herdara. Mas, meus irmãos, há algo muito mais profundo aqui. A história de Jeorão nos aponta para a necessidade de um outro tipo de rei, um verdadeiro rei. Enquanto Jeorão usou o trono para oprimir, Jesus, o Rei dos Reis, deixou o trono da glória para nos servir. Jeorão matou seus irmãos para garantir o poder. Jesus, ele foi morto pelos seus irmãos para garantir-nos a salvação. Jeorão, ele reinou com medo e crueldade. Agora Jesus, ele reina com amor, com verdade, com justiça. Jeorão foi enterrado sem honra, esquecido, não deixou saudade. Agora Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. E hoje ele é lembrado, adorado e amado. Jeorão morreu sem deixar saudade. Agora Jesus, ele deixa saudade sempre que nos afastamos da sua presença. Hoje, diante da cruz de Cristo, você tem a chance de começar um novo legado. Não viva como Jeorão, viva como alguém transformado por Jesus. O rei que não deixou saudade aponta para o rei que deixou a maior marca da história, Jesus Cristo. Que ele seja o centro da sua vida, sua memória e seu legado. A vida de Jeorão nos desafia a não sermos como ele, mas só em Jesus nós podemos viver diferente. Só em Cristo nós encontramos o poder para fazer boas escolhas, a graça para perdoar e edificar, e a promessa de uma vida que, mesmo ao partir, glorifica a Deus e deixa frutos eternos. Todo ser humano deixará um legado. Alguns deixam cicatrizes, outros deixam saudade. Mas aquele que caminha com Cristo deixa algo ainda maior, um testemunho da graça de Deus na história. E eu quero agora deixar uma palavra de oração para você que está assistindo esse programa e que essa palavra falou ao seu coração. Senhor, não queremos viver em vão. Que as nossas vidas deixem marcas de amor, fé, justiça e serviço. Que quando partirmos, sejamos lembrados com saudade, não pela nossa glória, mas pela Tua luz em nós. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido a sua caminhada com Deus. Se esta palavra abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas,
pois quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas e transformadas. Aqui em nosso programa, trabalhamos para que Hebreus 4:12 seja o nosso direcionamento. Nele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Continue acompanhando os próximos episódios do programa Palavra Viva que Converte, sempre trazendo novas reflexões e uma porção viva da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir.